Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e o primeiro vídeo de 2023. E hoje eu vou começar o ano falando das decepções, as expectativas frustradas nas leituras do ano passado, mas torcendo para que esse ano seja incrível de leituras. E aproveitando também, quero agradecer a presença de todos vocês no ano passado, para quem tá chegando agora. Quero agradecer também e que a gente permaneça juntos nesse novo ano que se inicia agora. E esse ano, ao contrário do ano passado, eu resolvi não trazer um vídeo com as piores leituras do ano. Primeiro porque foram pouquíssimos livros, assim, piores, de ruim mesmo, que eu li. E segundo, que eu acabei percebendo que, apesar de não terem sido leituras ruins, né, leituras que eu realmente não gostei, teve alguns livros que rolou, assim, uma decepção que eu esperava muito e entregou pouco ou entregou médio. E é sobre, então, esses livros que eu vou falar hoje. Mas antes, os recados de sempre. Aproveita que você tá aqui, já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, para me acompanhar aí nessas próximas leituras que eu vou fazer esse ano, que a gente torce para que tenham muito mais leituras que vai sair no vídeo de melhores do ano do que nesse vídeo de piores ou vídeo de decepções literárias. Lembrando que, mesmo sendo decepções, todos os livros que eu citar aqui no vídeo tem o link de compra aqui embaixo na descrição. É o link da Amazon porque, às vezes, o livro ele te interessa e mesmo que tenha me decepcionado, pode ser que as pessoas, várias pessoas, tenham uma percepção completamente diferente da que eu tive lendo. Mas lembra também que tem o meu link de compra geral, que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, porque me ajuda bastante, porque eu ganho uma comissão sem mudar absolutamente nada no valor final da sua compra. Recados dados, então bora começar falando desses livros, que apesar de poucos livros, eu vou falando das minhas menores decepções para as grandes, para as maiores decepções, eu vou deixando lá pro final. E eu vou começar a falar de um livro que eu jurei que seria, assim, um livro 5 estrelas, favoritadíssimo, que é o livro Território Lovecraft, do Matt Huff. E esse livro tá aqui por quê, né? O que me fez pensar, a iludida, de que seria um livro 5 estrelas? Por causa da sinopse. Aqui, o que a sinopse me prometeu? Uma temática de terror, com uma vibe também de fantasia, sociedades secretas. Tudo isso com um plano de fundo, porque a história se passa nos Estados Unidos, lá nos anos 50, então tá no auge da segregação racial. E ainda tem uma questão também que, por que se chama, né, Território Lovecraft? Porque tem um personagem aqui, que é o personagem principal. É bem interessante essa parte, porque é um personagem preto, e ele é super fã das histórias do autor, né, do Lovecraft. Só que ele fica num embate com o pai dele, porque o pai dele acha um absurdo, né, ele sabe do que se trata as histórias do Lovecraft, sabe de alguns posicionamentos, né, do autor, e ele fica muito pé da vida com o filho, porque ele fala, meu, como é que você consegue ler essas coisas? Claramente o autor, ele tá te ofendendo. E essa parte eu acho bem interessante, porque entra naquela questão, né, de conseguir separar o autor da obra. E eu tenho muito, né, dessa questão de não me interessar em absolutamente nada, iniciar uma leitura, né, do autor do Lovecraft, justamente por essas questões, por já saber de tudo isso. Então eu não tenho a menor vontade de começar um livro dele. Eu acredito que eu vou passar muita raiva lendo, então eu prefiro me poupar mesmo. Me chamou a atenção desse livro justamente porque ele ia abordar isso tudo de uma forma de crítica, e é o que realmente acontece. Só que mesmo assim, nada disso foi suficiente para segurar a história. Eu achei que aqui o autor ele peca principalmente no desenvolvimento de apresentação da história, do contexto, das partes que ele levanta da questão de fantasia. Teve muitas partes que eu lia como se eu já soubesse de tudo que se tratava, de todo o contexto, o que estava acontecendo. E eu ficava perdida porque não tinha uma apresentação direito do que estava acontecendo. Então, ao contrário de muitas histórias que te colocam dentro da história, que você realmente sente como se você estivesse fazendo parte daquilo, aqui foi ao contrário, eu me senti completamente de fora, eu não estava nem a par do que estava acontecendo, que dirá me sentir dentro disso tudo. Fora que vários momentos eu achei assim, bem sem pé nem cabeça, então realmente rolou essa decepção, mas tem vários pontos altos aqui no livro. Pra mim, a melhor coisa desse livro é uma personagem chamada Letita, que eu me diverti horrores com essa personagem. Essa realmente eu gostei de acompanhar. Sempre que ela aparecia, eu tava gostando mais da história. A interação dessa personagem com o sobrenatural foi, assim, absurda. Foi absolutamente tudo pra mim. E ela, pra
pra mim carregou bastante de vários aspectos positivos que eu tirei, né, desse livro. Então, por isso que no final das contas, quando eu terminei de ler, eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, e muito por conta dessa personagem. Senão o livro ia acabar sendo um 3 estrelas, 2,5 estrelas, que nos meus critérios, né, de avaliação, é uma nota ruim. Então, assim, no final das contas, apesar desse livro não ter uma nota baixa, eu esperava infinitamente mais dele. Eu acho que a sinopse tinha um grande potencial de entregar realmente uma história bem interessante. A edição também da editora Intrínseca é linda. Ele é capa dura e tem esse corte colorido azul, que eu sou apaixonada. Esses detalhes na capa de desgastado também eu acho bem bonito. Pena que a história em si deixou a desejar e não acompanhou a edição, que é bem mais bonita. Outro livro que eu jurei que eu ia amar, que eu ia favoritar, e assim, a sinopse também me prometeu horrores, foi O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Foi a minha primeira experiência com o autor e, nossa, aqui realmente eu não consegui pegar a vibe dessa história. E novamente, fui iludida pela sinopse, que me prometeu algumas coisas que eu jurei que ia ser muito bem desenvolvida, achei muito que ia ter vários desenvolvimentos, informações, e aí quando eu terminei o livro eu fiquei, não foi isso que eu pedi. Achei que era uma coisa, e na verdade foi outra, porque aqui o que a gente sabe da sinopse é que é uma ficção científica e nessa realidade aconteceu a Segunda Guerra Mundial, mas como é uma distopia, aqui a Alemanha nazista, o Japão, os países do eixo acabam ganhando essa Segunda Guerra. Então é um desfecho diferente, né, do que o que a gente conhece na nossa realidade. Então aqui esses dois países, eles acabam dominando o resto do mundo. E eles acabam estabelecendo, né, como lei as próprias ideologias, né? Então o mundo, ele vira um grande globo fascista, nazista. E com isso, negros, judeus acabam sendo obrigados a lidar com essa nova realidade em que eles viram apenas escravos. E essa temática toda é, assim, muito interessante, né? E eu jurei que aqui ia mostrar como que esses países todos estavam lidando, né, com essa realidade, como eles iriam lidar com esses contextos. Eu já tinha até formulado várias fanfics prontas na minha cabeça de grupos de resistência, as verdadeiras consequências, né, desse absurdo todo, porém não foi isso que eu recebi. Aqui, na verdade, a gente acaba mais acompanhando alguns personagens bem específicos e a narrativa, que eu acho, né, eu acredito que seja uma característica própria do autor, é uma narrativa, assim, que eu demorei bastante pra me habituar, pra eu me acostumar. Eu acho que ele traz uma dinâmica que é muito singular dele, então, assim, pra mim foi uma grande decepção por conta do que ele poderia ter explorado através, né, dessa sinopse, mas assim, foi uma grande expectativa que eu criei sozinha. Essa, pelo menos, foi a minha sensação lendo, né? Eu achei que ele ia focar numa forma, assim, geral, só que aí focou muito nesses poucos personagens e eles não estavam, assim, explicando o que estava acontecendo no mundo, né? E foi, na verdade, essa a questão da decepção. E depois que eu finalizei a leitura, né, eu ainda fui buscar outros vídeos que falavam mais detalhes sobre ele. Eu acabei entendendo mais sobre essa questão genial, né, sobre a própria genialidade do autor e a genialidade da obra. Então, para quem manja, né, dos dois, tanto do autor quanto da obra, deu para entender a grandiosidade, mas na leitura, conforme eu ia lendo e depois que eu finalizei, eu realmente não consegui captar. Por isso que, infelizmente, esse livro, pra mim, não funcionou muito bem, não. Eu acho que eu dei pra ele 3 estrelas. E não tem como eu vim trazer nenhum tipo de vídeo, seja de decepções literárias ou os melhores livros do ano, sem citar o meu querido mestre Stephen King, porque nessa grande jornada, né, de querer ler todos os livros do autor em ordem cronológica, eu acabo me deparando com muito livro bom, absurdo, perfeito, zero defeitos. Mas também eu acabo tropeçando em livros assim que são muito ruins, muito meh. Tem vários livros medianos também, mas o caso desse daqui, nossa, é ruinzinho mesmo, que é o livro de contos dele, que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas. Esse daqui é o livro 2. Porque assim, originalmente, né, esse livro ele foi publicado como um grande compilado de vários contos do Stephen King. Só que pra cá, né, a Suma, ela dividiu o livro 2. Então tem o Pesadelos e Paisagens Noturnas 1, que eu até que achei ok, porque teve muitos contos lá que eu gostei, então não acho que ele merece estar aqui junto. E tem esse livro 2, que é bem ruinzinho. Na real, o que eu acho que aconteceu para o King publicar, né, esse grande compilado de contos, eu acho que ele tinha lá na casa dele um monte de história
ou pela metade, ou história que ele acabou e não achou lá aquelas coisas pra ter publicado nos livros anteriores dele de contos, que são bem bons. Então eu acho que ele juntou tudo, tinha uma grande bagunça na casa dele lá de um monte de conto espalhado pela casa. Ele juntou tudo, falou, eu vou me livrar desses contos, vou sair publicando tudo de uma vez. E com esse primeiro livro, teve muitos contos lá que eu acabei me divertindo. Ele tem uma pegada, assim, de um humor mais sarcástico, que eu acabei até que me envolvendo, achei vários contos interessantes. Aqui, não tem humor, assim, se tem, eu não captei. Tem um monte de conto aqui que é extremamente aleatório, não tem nada de pesadelos, paisagens noturnas, não tem nada disso, não tem nada de noturno, não tem nada de terror. Tem conto aqui que é literalmente fanfic de Sherlock Holmes, com o nome Sherlock Holmes e tudo, foi realmente uma fanfic do Stephen King. E por incrível que pareça, não é uma fanfic ruim. Já vi fanfics piores. Mas aqui teve um conto lá que ele literalmente descreve um jogo lá do filho dele de beisebol, futebol americano, sei lá, nem lembro. Mas eu achei muito aleatório, muito assim, jogado. Esse conto do filho dele pra mim foi um verdadeiro tédio, assim, ele tava descrevendo cada jogada, cada jeito que pegava. Assim, nada me interessou. O último conto, aqui, eu acho que é um dos piores que eu já li na vida, porque eu não entendi. Eu achei ele completamente sem pé nem cabeça, umas metáforas, assim, bem jogadas. Eu não gostei. Mas, ainda assim, tem um conto ou outro aqui nesse livro que se salva. Então, eu até fiz já um vídeo ranqueando todos os mais de 70 contos que eu já li do Stephen King. Eu vou deixar aqui na descrição o link, né, desse vídeo, porque realmente tem muito conto. Então, lá eu falo, assim, bem por cima de cada um deles pra não ficar um vídeo gigantesco. Mas, assim, ruim. Não teve como defender esse livro. E eu também, que eu me lembre, por conta desses um ou outro conto que eu gostei, eu acho que eu dei pra ele 2,5 estrelas. E como o mestre querido predomina nas minhas leituras ao longo do ano por conta do projeto, lendo todos os livros do homem, então não tem como ele não aparecer, né, mais de uma vez em vídeos de melhores e piores. Que, inclusive, próximo vídeo do canal, né, será o vídeo dos melhores, então eu volto a falar sobre Stephen King. Mas aqui eu vou falar sobre a minha pior experiência com um livro do autor. E assim, dos quase 40 livros que eu já li do autor até agora, esse daqui definitivamente é o meu pior. A minha pior experiência com o livro do King, que é Os Estranhos. Esse daqui eu li em e-book, né, porque ele não tem a edição física atualizada, a edição ela tá esgotada. Ele se tornou um livro raro, né? Então, assim, esse daqui eu até faria questão de ter por conta da coleção, né? Dá pra ver que tem bastante livro do King aqui. Mas, assim, é um livro que ele é desnecessariamente grande. E é uma sensação que eu não costumo ter com os livros do Stephen King. Eu sei que ele escreve muito calhamaço. Os livros dele costumam geralmente ser grandes mesmo. Mas esse daqui tem, acho que cerca de 700 páginas. Não dá. Foi uma verdadeira tortura finalizar esse livro. E eu até tentei abandonar ele, né? Porque algumas pessoas até chegaram pra mim e falaram, abandona, imagina que eu vou ficar perdendo tempo com 700 páginas de um livro ruim que eu não tô gostando. E eu tentei abandonar. Com 30% eu deixei o livro pra lá. Isso foi em dezembro do ano passado. Não do ano passado, né? De 2022, mas dezembro de 2021 eu comecei essa leitura. Deu 30% e assim, eu demorei horrores pra chegar nos 30%. Aí eu deixei ele pra lá e eu continuei o projeto como se esse livro nem existisse, né? Então eu continuei lendo normalmente os outros livros. Só que eu realmente tenho uma questão que ficou um buraco no projeto. Ficava uma coisa ali, sabe? Me incomodando, me cutucando, falando, ó, tem um livro aqui que ficou pra trás. Então assim, eu não consigo. Eu já tenho uma certa dificuldade de abandonar livros porque eu crio muita esperança de que ele uma hora vai melhorar, que o final pode ser surpreendente e eu posso mudar completamente a minha experiência de leitura. Então eu acabei voltando para esse livro lá nos 30%, finalizei ele e assim, o final dele até que também tem uma questão surpreendente, porque eu achei até que bom. Só que o final não compensa pelas 700 páginas de puro tédio. Esse livro ele é basicamente uma ficção científica e, resumidamente, tem uma mulher que ela vai no quintal dela e vê ali que parece que tem uma nave, e ao que tudo indica, é uma nave alienígena. E aí coisas começam a acontecer com ela, com as pessoas ao redor, na cidade, e umas coisas estranhas acontecem. Só que essas coisas são muito nonsense, nossa, é muita enrolação. 700 páginas de muito blá 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 desnecessário. Tanto que eu lia esse livro e eu começou a me dar um sentimento de ódio por ler, sabe? Ódio por leitura. E eu ia acabar dando pra ele 1 estrela. Eu só deixei ele com 2 estrelas por conta do final, porque eu realmente gostei do final. E se esse livro, no final das contas, tivesse ali umas 200, 300 páginas, pra mim, ele ia contar exatamente a mesma história que ele contou
não acrescentou nada nessas 700 páginas. Ele poderia ter dado uma boa resumida e que até poderia ser uma história ok, mas assim, 700 páginas, completamente desnecessário. Não recomendo esse tipo de livro pra ninguém. E por último, a minha pior leitura do ano, a minha pior experiência, é um livro que eu trago, mas assim, com uma certa sensação de tristeza por trazer esse livro. Primeiro porque é um livro nacional e segundo porque realmente foi a sensação que eu tive lendo esse livro, né? Que é uma sensação triste e que é o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. E pra mim foi uma grande surpresa. Eu jamais esperava que eu fosse desgostar desse livro, principalmente porque ele tá presente em um monte de vídeo de melhores do ano. Então eu realmente iniciei o livro prestes a gostar. Eu não sabia de polêmica nenhuma dele, eu não peguei, né, nenhum spoiler ou nenhuma grande questão que me falasse, né, que tivesse me dado a entender que poderia ter alguma questão ali que eu não fosse gostar na leitura. E assim, ao longo da leitura toda, eu tive uma percepção lendo. Chegou no final, tudo mudou. Então, ao longo da leitura, eu estava muito envolvida com a escrita da Carla, porque realmente é muito bonita. E é um tipo de escrita que eu gosto, que é mais cru, né? É mais direto e pega em algumas feridas, né? Que incomodam. E eu gosto disso. Eu sou muito fã, né, do Stephen King e ele também traz uma realidade assim, nua e crua. Obviamente que o Stephen King não tem absolutamente nada da escrita poética da Carla Madeira. Isso eu tô falando só na questão de ser direto ao ponto e ser muito escrachado em relação à realidade. Então, por isso que eu fiz essa analogia entre os dois autores, que é uma característica que eu gosto. E em Tudo é Rio, eu gostei de acompanhar ali os três personagens principais. A gente tem meio que um triângulo amoroso, né? A gente tem um casal principal e uma outra personagem que é uma prostituta. Ao que dá a entender, a história se passa como se fosse ali numa cidadezinha de interior do Brasil. E uma coisa que eu achei bem interessante que ela fez foi que, além de você conhecer cada um dos personagens, você conhece também um pouco da criação de cada um deles. E tem várias questões, né, decisões que esses personagens vão tomando, que você sabe que ele tá tomando aquela decisão por conta da criação dele. Então essa parte eu gostei bastante, tem um desenvolvimento que eu achei muito bom. E também essa questão, né, de você mesclar a parte poética com a parte crua, eu acho que a autora faz muito bem. Todas essas analogias que ela vai fazendo de rio, água, coisa que escorre, fluidos com sentimento, eu até que tava gostando na parte inicial, até o meio do livro eu acho que eu tava gostando. Depois começou a me saturar um pouco, mas é porque eu não sou muito, né, da poesia, da coisa muito subjetiva. Então depois eu fiquei um pouco saturada, mas isso até então não estava interferindo em absolutamente nada na minha experiência de leitura. Até então, estava tudo bem. Até que chegou no final, e pra quem leu sabe, né, que tem uma grande questão ali, que pra mim foi um verdadeiro balde de água fria. Eu não tava esperando aquilo. Daqui a pouquinho, eu entro em detalhes, né, com spoilers desse final. Por enquanto, pra quem ainda não leu, o que eu posso dizer é que nenhum livro do King me deixou tão mal depois de uma leitura, depois de me retratar a realidade de um livro, quanto esse livro me proporcionou uma sensação ruim mesmo, uma sensação negativa. Eu terminei o livro mal. E aí, quando eu acabei, eu fui procurar saber se eu tinha entendido direito, né? Porque esse final, ele te dá duas interpretações, não da história, porque a história lá te conta exatamente o que aconteceu, mas você pode ter dois sentimentos do que a autora quis passar com esse final. Era uma crítica ou era uma mensagem positiva? E aí, quando eu fui procurar saber da própria autora, né, o que ela falava sobre esse livro, aí realmente pra mim não deu. Eu tinha finalizado o livro com 2 estrelas por conta disso tudo que eu falei de positivo, que eu tinha tirado ao longo da leitura, mas aí depois disso eu falei, não, realmente, definitivamente não é pra mim esse tipo de mensagem, não é pra mim esse tipo de reflexão, então eu dei pra esse livro 1 estrela, infelizmente. E aqui eu vou deixar então o alerta de spoiler, né, porque eu vou precisar me explicar, né, pra falar desse final, dessas reflexões e mensagens, então pra você que não quer pegar nenhum spoiler, se você ainda não leu, pode encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo. E pra você que não se importa com spoilers, ou então você já leu esse livro, bora lá. Aqui a grande questão, né, do livro é o fato do marido ter jogado, né, o bebezinho recém-nascido por um surto de ciúmes que ele teve enquanto a mãe estava amamentando. E a cena, por si só, ela já é muito perturbadora, e essa parte eu acho que a autora ela retratou muito bem, com muita sensibilidade, porque ela focou muito no que a mãe sentiu, né? Então, quão mal ela ficou com esse tipo de violência que é desmedida. E ela foca, né, na depressão dessa mãe, o quanto ela ficou, assim, devastada, e mesmo assim ela
permaneceu no casamento, continuou com o marido, depois a gente descobre que o bebê que ela achava que estava morto, porque ele era recém-nascido, né, ele foi jogado, ela descobre que ele estava vivo e tudo mais. E a gente vai acompanhando a personagem, né, que ela tá decidida que não tinha como ela retornar para casa com esse filho que foi sendo criado fora da casa deles, né, ela sabia que não tinha como retornar para essa mesma casa com o filho e permanecer naquele casamento, então ela estava decidida a pegar o filho dela e ela ia pra casa da família dela. Até que, no final das contas, né, ela muda de ideia, porque ela olha pro marido, vendo, né, o filho dela, que estava vivo, o filho deles, e a alegria que ela viu estampado no rosto do marido, por ele ver que o menino não estava morto, contagiou ela e ela desistiu e falou, então beleza, agora vai ficar tudo bem. Inclusive, a última frase, né, do livro, que foi o que mais me incomodou, que me deixou bem perturbada da cabeça, foi a frase que Deus estava de volta. E aí, quando eu terminei o livro, pra mim, foi assim, um misto de sentimentos, porque eu interpretei, como eu vi depois, muita gente interpretou também, que, muito provavelmente, a autora quis retratar a realidade, como ela realmente é. E como muitos casos no Brasil, principalmente nessas cidadezinhas do interior, é isso que acontece, né? A pessoa que sofre esse tipo de violência opta e escolhe permanecer nesse ambiente. Só que eu fiquei muito confusa porque isso não ficou claro pra mim ao longo da leitura. Eu não senti em momento nenhum uma forma de crítica, mas depois, várias resenhas, principalmente lá no Scooby, eu vi muitas pessoas falando sobre isso, que era sim uma crítica, que era uma forma de demonstrar que aquilo não era bom e que talvez tenha faltado uma questão ali, um pós-fácil da autora, explicando, né, e pelo menos fazendo um alerta, né, de o quanto é problemático você aceitar esse tipo de violência. E também não teve, né, nenhum tipo de alerta. Eu vi muitas resenhas falando que era essa a intenção, que era você realmente ficar incomodado, que era você terminar a leitura com essa sensação ruim de perturbação e tal, e que isso tudo era a intenção da autora. Só que eu realmente fiquei, gente, mas na leitura inteira, isso, não senti isso em nenhum momento. Então eu fiquei encasquetada com isso. E aí o que eu fui fazer? Fui ouvir da autora, né? Eu pensei, não, eu preciso saber da autora o que ela quis dizer com esse final, qual mensagem ela tem pra passar, porque teve muita gente que interpretou como se o livro fosse resumido a uma história de amor e de perdão, e eu fiquei, meu Deus, se for isso, então realmente não é uma história pra mim, porque pra mim perdão é outra coisa. Então fui eu lá caçar vídeos e entrevistas com a Carla Madeira, e assim, isso me surpreendeu bastante, porque ela tem vários posicionamentos que eu concordo demais, que eu compartilho muito, principalmente posicionamentos em relação à sociedade, à política, teve muita coisa que ela falou que eu falei, é isso, concordo com tudo. Só que aí, quando ela foi falar, né, sobre esse final, ela trouxe uma frase que é bem reflexiva, que foi, as pessoas, elas são perdoáveis, os atos são imperdoáveis. E aí, essa frase me voltou toda aquela sensação ruim que eu tive quando eu terminei essa leitura. E aí, eu entendi que realmente é uma história, ela quis passar uma história que fala sobre perdão. Só que esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que não combina comigo, não é o que eu compartilho. Pra mim, você pode muito bem perdoar uma pessoa e seguir com a vida. Não necessariamente você pode perdoar a pessoa e você tem a obrigação de permanecer naquele ambiente, principalmente se tratando desse tipo de violência. Foi um homicídio que foi cometido com um bebê. Então eu não acho que perdoar é você manter a pessoa na sua vida. Ou você aceitar que ela tenha qualquer tipo de espaço ali. Então assim, esse tipo de mensagem, que é o que me perturbou a cabeça, que não é algo que eu compartilho, que me dá uma sensação realmente muito ruim, é que, então, beleza, eu terminei e falei, é realmente um livro que pra mim foi uma estrela pela experiência ruim que eu tive com esse final. E eu ainda quero muito ler o outro livro da autora, o Véspera, porque eu acho que se for uma temática diferente, que não seja essa, eu acredito que eu vá ter uma experiência diferente, mesmo que ela volte a falar sobre perdão. Eu acho que se não for esse tipo específico, que é um homem, uma mulher, e envolveu esse tipo de problemática na relação, eu acho que eu posso ter uma experiência diferente. Esse daqui, realmente, pra mim, não funcionou. E a experiência de leitura é uma coisa única, né? Não, assim, um livro, ele não necessariamente a gente vai avaliar porque tem um plot muito bom, porque a escrita é muito boa. A sensação que você tem quando você finaliza o livro, eu também acho que é bem importante. E é por isso que eu super entendo que a literatura é maravilhosa por conta disso, né? As pessoas têm vivências diferentes e elas vão trazer mensagens diferentes, então é isso. Então, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Me contem aqui embaixo nos comentários
sobre Tudo é Rio. Qual foi a experiência que vocês tiveram, para quem já leu, né? Se teve uma experiência parecida com a minha ou se não, se realmente foi um livro muito incrível para vocês, como eu vejo e entendo que teve muita gente também que amou. Se para você o livro é sobre perdão, se é uma crítica, me fala qual foi a sua sensação lendo e até o próximo vídeo com os melhores do ano. Um beijo e tchau!